Primeiro, né, todos os prefeitos, todos, sem exceção, eles podem não dizer, mas todos os prefeitos acham que o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Né, muito melhor para as prefeituras. Você não tem... Os prefeitos hoje não recebem repasse do Sistema Único de Assistência Social de maneira adequada. Há uma ruptura do sistema federativo quando o presidente faz benesses se utilizando de tributos que são repartidos com estados e municípios, ao invés de concentrar suas benesses naqueles tributos que não são repartidos entre estados e municípios. Você não tem nenhum tipo de programa de investimento, nada. Quem ajudou muito os prefeitos aqui, a eleição para governador já passou, foi o governador Cláudio Castro. Esse foi, de fato, parceiro dos prefeitos, e por isso teve, tirando eu e mais 2 prefeitos aqui, teve, e aliás comigo também teve uma relação excepcional, mas teve apoio de todos os prefeitos do estado. Então, o que eu percebo agora é o seguinte: os prefeitos estão indo, enfim, pela circunstância, o governador, as prefeituras dependem muito do governo do estado, o governador apoia a candidatura do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza e convicção que a maioria dos prefeitos, ali no fundo, e essa coisa na política vale muito, né? O que está lá no fundo, às vezes, importa mais do que certas aparências, torcem pela vitória do presidente Lula. E o caso do prefeito Vaguinho é muito simbólico. O prefeito Vaguinho é o prefeito da Baixada Fluminense, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, uma área muito populosa, uma área muito densa, e que o presidente Lula não teve apoio de absolutamente nenhuma força política relevante. Ele é uma força política relevante, fez a deputada federal mais votada, fez o deputado estadual mais votado, então acho que ele pode irradiar muito pela Baixada e chamar a atenção também dos quadros com mandato. É óbvio, repito, aqui é muito fácil, às vezes eu, na minha posição de prefeito do Rio, de uma cidade como o Rio, que tem uma certa independência, tanto do governo federal quanto de Brasília, né, uma certa dimensão, arrecadação, tamanho, que me permite isso, mas eu tenho certeza que esse posicionamento corajoso do prefeito Vaguinho vai permitir que outras forças políticas da Baixada se integrem à campanha do presidente Lula, para que a gente possa virar esse jogo aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho certeza vai acontecer. Consumada a posse de um ministro do Supremo, Fabíola, a fidelidade não está necessariamente garantida. Os presidentes esperam fidelidade, mas o ministro nomeado não precisa corresponder a essa expectativa. Você pega ministros como Joaquim Barbosa, Aires Brito, César Peluso, todos indicados pelo Lula, eles foram duríssimos com o PT no julgamento do Mensalão, ajudaram a enviar a cúpula do PT e os seus financiadores para a cadeia. Ministros escolhidos pela Dilma Rousseff, como Fachin, Luiz Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, eles trataram com muito rigor os encrencados no Petrolão. Então, a questão não é a expectativa que o presidente tem em relação ao ministro, mas a forma como o ministro rende homenagens ao seu patrono, eventualmente, com a toga, agradecendo com a toga. E o que diferencia o Bolsonaro, como disse, primeiro, essa exigência prévia de lealdade e o desejo de subverter a maioria do Supremo, condicionando essa maioria à sua vontade, à vontade de um presidente que tem vocações para autocrata. Isso é o que diferencia. Agora, que todo presidente, quando nomeia um ministro, espera ter algum tipo de lealdade, isso é um dado da realidade, Fabíola. Por que, Daniel Cara, você declara voto em Lula? Bom, Fabíola, essa é uma resposta até simples, né? O presidente Lula apresenta um programa que é um programa consistente para a área de educação, que é um programa que se pauta estruturalmente no cumprimento da Constituição Federal, que determina a prioridade de cumprimento do Plano Nacional de Educação, de retomada do Plano Nacional de Educação, que foi escanteado desde 2016, a partir do governo Temer. É um presidente que retoma a preocupação em investimento em educação. Para você ter uma ideia, Fabíola, nós saímos de cerca de 145 bilhões de reais que eram investidos em educação a partir do orçamento da União, para cerca de 80 bilhões de reais agora, aquilo que de fato é executado, aquilo que de fato é gasto. É um presidente que se preocupa em melhorar programas como o programa do livro didático, da merenda escolar. É uma candidatura que, na prática, ela defende o direito à educação, ciência e tecnologia, que vem sendo atacada assustadoramente pelo governo Bolsonaro. Para você ter uma ideia, Fabíola, eu participei da pré-sessão em Genebra, na Organização das Nações Unidas, do processo de revisão periódica universal. O mundo
analisa todos os países da Organização das Nações Unidas em relação ao cumprimento dos direitos pautados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre eles o direito à educação, que está no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E pela primeira vez na história, no governo Bolsonaro, nesse ciclo que nós vivemos agora, o Brasil apresenta retrocessos. O Brasil, de fato, e a Ilona vai concordar comigo, é um país que caminha muito lentamente em relação ao direito à educação. Esse é um problema histórico. Mas sempre a gente andava para frente, sempre a gente ia melhorando, mas muito aquém da necessidade. Pela primeira vez na história, no governo Bolsonaro, nós começamos a andar para trás. Ou seja, ao invés de caminhar na garantia do direito à educação, hoje, na prática, nós estamos reduzindo a consagração do direito à educação. 2 minutos, Ilona, para você falar por que você declara o voto a Bolsonaro. Em primeiro lugar, Fabíola e ouvintes da UOL, o oponente do presidente Bolsonaro não tem um programa de governo declarado oficial, né? Ele parece que se orgulha de esconder o que vai oferecer ao país caso, infelizmente, seja eleito, dado o seu histórico, né? O que a gente tem aqui são 2 polos ideológicos e de gestão pública muito diferentes. O foco que o Daniel Cara, o Lula, o PSOL, etc., defende é um polo de gasto, né? Sempre aumentar mais gasto, e uma questão de doutrinação ideológica em todos os ambientes, incluindo o da educação. O foco da direita é um foco em resultado, no aprendizado, no efetivo exercício do direito de educação, que é aprender a se começar pelo processo de alfabetização, né? Então, é a gestão pública com foco no resultado, com foco no direito à educação e com foco na libertação das pessoas por meio da educação escolar ou até não escolar, em que a pessoa aprende para poder trabalhar, atuar como cidadão e, pessoalmente, ser uma pessoa autônoma, né? Isso é diametralmente oposto ao que defende a esquerda, o Lula, o PT e a gestão que a gente já viu, né? Nos 14 anos de governo Dilma e Lula. O que a gente tem agora para frente? Como é que a gente analisa o que pode vir num segundo governo Bolsonaro, se o povo brasileiro votar com foco em informações e fatos e não na opinião majoritária da imprensa? O que o governo federal tem fazendo é focar na alfabetização, no aprendizado. Uau.